Rolândia, eu fiquei lá de 67, eu fiquei até 72, eu estava em Rolândia, no Sindicato de Rolândia. Eu comecei lá, porque na época eu trabalhava no IBC, né? Instituto Brasileiro do Café. O famoso saqueiro que falava, né? Exatamente. Ali minha vida Como é que era a vida de saqueiro? Chapa e saqueiro na época. Né? Põe umas imagens aí pra gente. Você lembra disso aqui? Deixa eu ver aqui se você tem aquelas imagens do saqueiro aí ou não? Lembra? Não? Vai lembrar, é claro. Ó, ponto de chapa, né? Assim que era o povo antigamente, é isso? Mas é só que eu não iniciei por aí, né? Que quando eu vim para Toledo já existia o ponto de chapa, porque não tinha uma categoria organizada. Não, exatamente, mas isso aqui era o que era. Esse é o chapa que hoje continua o ponto de chapa. A maior parte dessas pessoas passaram pelos sindicatos, às vezes alguns são aposentados, que trabalhou comigo, e outros se desligaram da nossa categoria. Porque, na verdade, o sindicato... Era assim antigamente, né? Antigamente era assim. Aqui em Toledo, onde é que tinha os pontos de chapa aqui, você lembra? Tinha lá na antiga rodoviária, lá embaixo, né, que é na São João. Ali era ponto de chapa. Na Rui Barbosa. Não, na São João, para baixo, é isso. São João, esquina com a Maripá ali, né? Isso. Era o posto Zen, né? Ali tinha o ponto de chapa ali. E depois daí eles saíram, vieram aqui na Cid Lima, porque da época da Copago. Né? Aí tinha as pessoas. Eu, nessa época, quando eu cheguei aqui em 84, a empresa que eu comecei realmente foi na Copago. Então, voltando lá que nós estávamos comentando, a gente começou aqui com a Associação Profissional dos Carregadores e Sacadores de Café. Aqui na época tinha café. Quando eu vinha para cá de Umuarama, o Umuarama eu fiquei de 74 até outubro de 1984. Fiquei 10 anos de sindicato de Umuarama e eu fazia essa base aqui, eu ia até Medianeira. Passar por Palotina, Iriporã, Assis Chateaubriand, Toledo, que era uma unidade de Umuarama na época. Com o decorrer do tempo, o sindicato cresceu muito, o sindicato de Umuarama, e a gente via a necessidade de dividir o sindicato. Por quê? De Umuarama aqui era 100 quilômetros. E para poder dar assistência aqui era difícil da safra. Lá de Umuarama, para nós conseguir gente para trabalhar em Toledo, era uma dificuldade. Aí quando iniciamos, o presidente da época, lá, José Ferreira Braga, ele resolveu me conceder. Falou para mim assim, olha, senhor Rodo, você já está aqui comigo há 10 anos, você tem o direito de iniciar o seu próprio trabalho na categoria. E como eu peguei o sindicato Borema no zero, eu cresci o sindicato de Borema na época, né? Eu saí de lá de 10 anos, eu deixei o Borema, mas eu deixei um sindicato construído, com prédio, com carro, com chácara, eu deixei tudo para o Borema isso, para poder assumir a base de Toledo. E na época lá nós já tinha mais de 500 homens trabalhando na base de Borema. Aí eu vim para Toledo aqui, comecei com 60 homens em Toledo. Quando eu cheguei aqui, que eu acertei com a cooperativa, tudo, eu tinha 60 homens na Copago. E a gente se iniciou ali, foi quando eu me instalei no bairro São Pedro. Ali que eu conheci você, né? Eu tinha um programa na Rádio Iguaçu que chamava-se Esportes Golfinho, né? E Classificados e Serviços. Aí eu fazia um anúncio ali, a Rádio Iguaçu era a única emissora que a União tinha acabado de ser aberto a sua programação em Toledo em 1º de maio de 78. E aí em 82, né? Por aí, 83, 84, o programa Esporte Golfinho começava às 13h45, às 12h45 até às 13h15. Aí ele falou assim, anuncia que eu preciso contratar... a gente não falava saqueiro, né, na verdade, na época. E anunciava. Aí eu fui lá, anunciei, deu aquela fila de gente, assim, que era uma coisa de louco. Eu lembro como se fosse hoje o número de pessoas que apareciam, que era a Iguaçu tinha um bom ibope na época, né, e mantém até hoje, na verdade. Inclusive eu fui lá na Iguaçu, no começo, lá eu fui lá no Exatamente. programa, fui entrevistado lá no início, quando eu vim para Toledo. Mas foi muito bom. Como você falou, foi morar no Jardim Porto Alegre ali, aquela casa era, acho que era da família, era construtora, né? Era Beck? Que era Valdir Becker. Valdir Beck. Eu fiquei naquela casa lá uns 6 meses, né?